Muito bem, tudo bem? Amigos, fornecedores, clientes, estudantes, ou se você que está passando aí pelo celular e viu o nosso vídeo, fica atento, esse é o terceiro episódio da nossa série de plasma. Eu sou o Gustavo, sou diretor de engenharia da Mitag. Estou aqui hoje com a Denise. Tudo bem, Denise? Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais o assunto sobre o plasma. Então, se você tem curiosidade de saber como que é uma fonte de plasma por dentro, fica com a gente até o final, que a gente vai começar a falar mais sobre isso e a gente vai mostrar para vocês uma fonte toda abertinha. A gente está aqui também com o Thiago da Hyper, é um dos especialistas da Hypertherm. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, gente. Bem-vindo. Obrigado. Muito Obrigado importante pelo ter convite. vocês aqui, viu? Me sinto honrado de fazer parte desse projeto junto com vocês. Para mim é um prazer, ainda mais até pelo intuito do projeto de vocês, que vai muito além da parte comercial dos produtos Metallic, que tem mais um intuito também de formação e de instrução ao mercado sobre tecnologias de corte, dobra, solda e outros processos. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu entendo que isso até é uma certa lacuna no nosso mercado, né? Eu já vi vocês falando no episódio número 1 de vocês sobre isso e eu concordo plenamente com vocês. Eu sou um cara que tem um background, um histórico de estudo bem técnico, bem focado na área técnica. Então, eu sou engenheiro, eletricista, com ênfase em eletrônica, mas eu também sou técnico em eletrônica. Então, eu fiz escola técnica estadual, fiz ETIM lá em São Paulo. Depois, eu fui para cursar engenharia. Então, eu tenho um background muito na área técnica, né? Então, esse histórico é legal. E eu gosto de dividir minha carreira entre a chão de fábrica, a parte fabril e a parte comercial. Então, eu comecei trabalhando na indústria como técnico de processo de fabricação. Sim. Eu trabalhava numa indústria de fabricação de circuito impresso, de placa de circuito impresso. Que legal. Do grupo CCE. Sabe que eu sou viciado em eletrônica, né? Então, Curiosamente, a sua formação é exatamente a mesma que a do mesma Gustavo. formação exata, exatamente. É a mesma técnico formação, eletrônica exato. e engenheiro eletricista com ênfase eletrônica. E eu trabalhei basicamente quase 10 anos na indústria eletrônica. Então, eu comecei na parte de chão de fábrica, depois eu migrei para a área de vendas, e aí vendendo equipamento para a montagem de placa eletrônica, que são as máquinas chamadas pick and place, né? Que ela pega um componente e insere na placa. De alta velocidade. De alta velocidade e tudo mais. Atendia clientes aqui na região também, como a Flex, enfim. Sempre tive muito contato com o mercado de eletrônica. E aí, em 2012, eu recebi a proposta para vir para a Hypertherm. A Hypertherm estava abrindo o centro de distribuição dela aqui no Brasil, porque a Hyper já está no Brasil há mais de 20 anos, mas em 2012 foi que a gente abriu o nosso centro de distribuição. E naquele momento a Hyper ia expandir os parceiros comerciais que ela tinha aqui no Brasil. E eu vim para a Hyper nesse momento de expansão dos canais parceiros da Hyper. Consequentemente, nessa época fomos um dos Exatamente, você tirou as palavras da minha boca. Eu ia fazer um comentário exatamente sobre o período, que né? foi mais ou menos ali que vocês começaram. Exatamente, 2012 foi a época que a gente começou a trabalhar com plasma e aí a gente começou a buscar também essa parceria junto com a Hypertherm. Isso. Então, e eu entrei na Hyper cuidando dos nossos parceiros que a gente chama de distribuidores, que são os caras que cuidam mais da aplicação manual e que basicamente eles compram o nosso produto e revendem nosso produto com um produto final, né? Eles não fazem uma automação em cima do produto. E aí nos últimos 6 anos que eu mudei para a gestão de vendas dos OEMs, né? Que são os fabricantes de mesa de corte. Então a Hyper chama de OEM, é uma sigla em inglês, né? Que é fabricante de equipamento original, que são os fabricantes de mesas de corte. Então nos últimos 6 anos eu cuido da gestão desse business na Hypertherm, que são fabricantes de mesa que vendem desde a linha PowerMax até as mesas de alta definição, que a gente chama, que são HPR e XPR. Conhece só um pouquinho de plasma, então. Eu estou nos meus últimos 12 anos respirando plasma, né? Então, eu costumo brincar que, eu acho que muitos sabem, a Hypertherm é líder no mercado de corte a plasma no mundo todo, então tem um volume de venda muito alto. E eu brinco que a gente não faz mais do que obrigação. Por quê? Porque plasma é o nosso produto, foi o nosso produto exclusivo por mais de 50 anos. Hoje a Hyper tem outras divisões de negócio, a gente tem jato d'água, tem outros produtos, mas durante 50 anos a gente só fez plasma. Então a gente é muito focado nisso. Então todo o nosso investimento em tecnologia, em treinamento, em capacitação, em marketing, é tudo no plasma. Isso traz para nós uma segurança e um conhecimento muito bom nessa tecnologia. Então você conhece muito do plasma, se eu fizesse uma comparação e brincasse com você, que eu prefiro o oxicorte, Thiago, o que você me diria? Eu diria que é uma boa provocação. É uma boa provocação. Mas eu acho que a primeira coisa quando a gente começa a falar de plasma em aplicação industrial é conhecer o processo de oxicorte também, porque eles são processos primos ali, né? Sim. Então, qual a diferença, então, dos dois? O processo de oxicorte, ele é um processo de corte
através do processo de oxidação do ferro que tem na chapa de aço. Sim. Então, o processo de oxicorte, ele é muito antigo. A gente tem um processo de oxicorte há mais de 100 anos, onde, o que é o processo basicamente? A gente usa um gás para aquecer a chapa de aço, e depois você adiciona o oxigênio, ele gera ali uma oxidação muito rápida no ferro que tem na liga do aço carbono. Aquele processo de oxidação, ele gera uma temperatura, e aquela temperatura corta o metal. Sim. E o plasma, nada que é um arco elétrico que também vai cortar metal, só que uma temperatura muito mais elevada. Entendi. E aí isso possibilita que com o plasma a gente tenha aplicações diferentes que a gente tem com o oxicorte. O oxicorte, ele só serve para corte de aço carbono, por causa que a temperatura que ele atinge só chega perto do ponto de fusão do aço carbono. Enquanto o plasma chega a temperaturas de até mais de 20 mil graus Celsius. Então a gente consegue cortar, além do aço carbono, inox, alumínio, titânio, ferro fundido, qualquer outro metal que seja condutor elétrico. Então isso faz com que o plasma expande as suas capacidades de corte. Então você deixa de cortar só um tipo de metal e consegue cortar vários outros tipos de metais. Tá? Além da facilidade de corte. Então, quem já operou um maçarico, quem já sabe como que é isso, você tem que manter uma altura de corte, você não pode encostar o bico do maçarico na chapa, senão você apaga a chama. Tem angulação também, que tem que ser bem certinha. Tem que saber fazer a regulagem da chama de corte, de gás, porque tem uma chama correta. E o perigo dos gases também, que são inflamáveis. São gases que são perigosos, usa o GLP ou o acetileno como gás combustível, então são gases que tem que tomar cuidado no manuseio. Sim. E o plasma, basicamente você liga a máquina, coloca qual a corrente de corte que você quer utilizar, aperta o botão e sai cortando. Então, o plasma ele traz uma facilidade de uso incomparável em relação ao oxicorte. E além do que, traz uma flexibilidade em termos de aplicações muito maiores. Porque você consegue cortar o que você precisar. Material pintado e qualquer tipo de coisa, qualquer metal que seja condutor. Então, o plasma é uma evolução do oxicorte, eu diria eu. Tá? É lógico que o oxicorte ainda é extremamente utilizado na indústria, especialmente para espessuras mais grossas, onde é extremamente necessária ainda a tecnologia do oxicorte. Mas o plasma veio para complementar o que o oxicorte não conseguia fazer. Entendi. Tá? Legal. Interessante. Acho que mais uma das vantagens do plasma também é a questão dele ser portátil, né? Eu não sei se o oxicorte a gente consegue ter isso também. Eu diria que o oxicorte ele é portátil, porque ele basicamente é uma caneta com mangueiras e cilindros, mas tem que carregar os cilindros para onde você vai, né? Acaba inviabilizando, isso. Então o pessoal normalmente tem aqueles carrinhos que ele tem um cilindro de oxigênio, um cilindro de acetileno e tem que carregar para onde ele vai utilizar o corte. Enquanto o plasma você tem máquinas de a partir de 9 quilos, extremamente portátil, que você carrega para onde você quiser, só encaixa ou engata o ar comprimido e a máquina está pronta para cortar, né? Eu quero ver, Thiago, cadê? Você não tem uma tocha aí para a gente dar uma olhada? Consumível? A gente quer fazer alguma ideia de como que funciona isso. Eu trouxe uma máquina. Tem gente que... Uma máquina aberta? Aberta. É bom para a gente fazer uma comparação, tá? Para quem nunca viu. Sem a carcaça dela aqui, para que a gente possa ver um plasma por dentro. Então aqui a gente tem o painel do equipamento, que é muito simples. Essa aqui é uma máquina nossa de 45 amperes, é a PowerMax 45XP. Então ela tem um LED muito simples aqui. Você tem um potenciômetro que você regula somente qual é a corrente que você vai querer utilizar ou não. Então ele tem um display de LED aqui de 7 segmentos. Ele vai mostrar para você qual é a corrente que está configurada na máquina para corte. Sim. Tá? E a partir disso você vai conectar a tocha, disparar e sair cortando. Vou pegar aqui uma tocha de uma PowerMax. Muito menor do que um maçarico de oxicorte. Muito menor, muito mais leve. Vocês viram aqui, eu consegui pegar sentado, sem fazer nenhum esforço, sem nada. Sim. Isso aqui então é uma tocha manual de uma PowerMax, de uma PowerMax 45. Tá? Então, basicamente, basta a gente passar o dedo pela proteção do gatilho, apertar o gatilho e a máquina vai estar pronta para cortar. Não precisa regulagem, nada? Só regulagem de corrente? Só regulagem da corrente, nada mais. Tá certo. Então, é muito simples de ser operado, é muito fácil, é leve, ó, você segura tranquilamente com uma mão. Tá? Então, você sabe que a caneta de maçarico você tem que segurar com as duas mãos, pesada. Então, ela sempre está acesa também, o maçarico. Também, né? É perigo, tá sempre vazando gás, tá sempre uma chama, você tem que tomar muito cuidado. Então, o plasma é muito simples, é muito fácil de trabalhar, tá? E aí tem algumas características de cada plasma, né? Aí vai variar de cada fabricante para fabricante. Então, aqui olhando para o equipamento da Hypertherm, a gente consegue ver algumas diferenças em termos de construção. Por isso que ele está aberto, né? Isso. A gente vai mostrar depois como ela é fechada, mas está aberto para a gente fazer uma demonstração realmente para saber quais são as diferenças. Por que a Hypertherm é a melhor que é hoje? Exatamente. Entender a diferença de construção de cada fabricante para fabricante. Então, quando eu falei das vantagens do plasma em relação ao oxicorte, isso é de uma forma geral, né? O que o plasma está de benefício em relação ao oxicorte.
Mas aqui a gente pode olhar alguns benefícios que tem na fonte da Hyperthermic e outros fabricantes não têm. Por exemplo, essa questão de não precisar fazer regulagem de gás é uma tecnologia da Hyperthermic. Muitos outros fabricantes, ele tem uma chave reguladora de gás, ou na parte traseira ou na parte frontal do equipamento, onde o operador tem que fazer a vazão de gás, ele tem que controlar. Certo. As máquinas da Hyperthermic, a gente tem uma válvula proporcional aqui que ela regula automaticamente o gás e o operador não precisa fazer nada. O operador vai estar ali para usar para cortar. Ele está aqui só para apertar o gatilho. Para apertar o gatilho. Tá. Se for numa máquina CNC, ele está lá para apertar o botão de start no CNC. Ele não precisa mexer na fonte plasma. Tá? Então é muito tranquilo. Em termos de construção, a Hyper tem uma tecnologia que eu acho muito legal, principalmente a gente que veio da área de eletrônica, que a gente sabe como que a eletrônica é sensível à sujeira, à umidade, essas coisas, que a gente chama de lado limpo, lado sujo. Tem uma separação. Isso, então a Hyper tem, aqui no meio da máquina, a gente tem uma separação que separa toda a área de gás, toda a área que tem sujeira, toda a área de válvulas, de resfriamento, da área de eletrônica. Então, a placa de eletrônica dela está totalmente separada da área que tem sujeira. Com isso, a gente preserva muito mais o equipamento, consegue uma confiabilidade do equipamento, que quer dizer, o equipamento trabalha durante muito mais tempo sem dar problema, por muito mais anos. O equipamento da Hyperthermic, a gente dá 3 anos de garantia, padrão do equipamento. Então, é um produto que realmente tem uma confiança muito grande. Então, por exemplo, ao invés da gente ter aqui, a gente tem uma ventoinha, um ventilador para resfriar os componentes eletrônicos. Ao invés do ventilador jogar o ar diretamente na placa, que jogaria pó de ferro, malha, tudo junto. Lembrando que são usadas as máquinas na indústria pesada, sujeira e tudo mais. Com ferro, com temperatura, com... Tanto que você mostrou até a tocha estava até já usada, que é para dizer que... Isso, é um equipamento de uso. De uso mesmo, industrial. Então, o que acontece? A nossa parte eletrônica, os IGBT do equipamento, eles estão colados no dissipador térmico que fica aqui no centro da máquina, e o ventilador joga o calor no dissipador. O dissipador não diretamente na placa. Isso é uma diferença muito grande de outros fabricantes. Eu tenho um outro equipamento aqui de um outro fabricante, para a gente possa fazer uma comparação. A gente consegue fazer uma comparação. Deixa eu te ajudar aqui. Tá? Então, deixa eu tirar o da... Esse é um equipamento, então é um equipamento de que era para ser. Só mostrar ali a parte de eletrônica. Né? Olha o tamanho da placa dessa máquina. Olha que engenharia tem nisso. Aqui é muito complexo. Os GBTs que estão na parte interna aqui que a gente não consegue. E essa que você está nos mostrando, são 52, são 45 amperes. Isso, é uma máquina de 45 amperes. E aliás, é a nossa máquina mais vendida no mundo. Entendi. Tá? A Hyperthermic vende essa máquina aqui que nem pãozinho francês. É a máquina mais utilizada no mundo para tanto corte manual quanto para máquinas de entrada em termos de automação. E essa daqui é uma fonte, como eu tinha falado, de 50 amperes, mas aquela é 45 e essa 50 nesse tamanho, Thiago? Estranho, né? É estranho e se a gente falar em termos de capacidade de corte é pior ainda. Depois eu quero falar com vocês sobre o que uma máquina de 45 amperes nossa entrega em corte real e o que uma máquina de 50 ou 52 amperes entrega em corte real. Mas se você olha em termos de construção do equipamento, você já vê que o equipamento olha o cabo, né? Olha a diferença do cabo, né? Bem fininho, né? Mais fininho. Aqui para aguentar alta corrente. Alta corrente e também o ciclo de trabalho, depois a gente falar um pouquinho, mas dá para ver que só pela espessura do cabo, da alimentação, tem uma diferença já gritante. A placa eletrônica também é muito menor. Sim, você pode ver a placa, o tamanho dos componentes da placa. Você vê que não tem essa divisão que eu mencionei de lado limpo, lado sujo. Então tem eletrônica de um lado, tem eletrônica do outro. O trafo está no meio, o resfriador, o ventilador joga o ar de trás para frente. Então, os componentes eletrônicos que estão na frente da máquina não resfriam igual os componentes eletrônicos que estão na parte do fundo. A Hyperthermic tem a tecnologia onde sempre o nosso ventilador de resfriamento fica no centro da máquina. Para distribuir o calor de forma uniforme pelo equipamento. Entendi. Quando você tem um sistema de construção como esse, você não resfria o equipamento de forma uniforme. Então, se você colocar aqui aqueles testes térmicos, você vê que a ponta da máquina está quente e aqui está fria. Então, aqueles componentes tendem a dar sempre muito mais problema do que os que estão perto do ventilador. E na Hyperthermic, com essa tecnologia do ventilador no centro da máquina, a gente garante que a máquina esteja fria como um todo. Então, e aí isso traduz em ciclo de trabalho, que você mencionou. Só para complementar, porque o ciclo de trabalho nada mais é o que é o quanto a máquina consegue trabalhar sem se superaquecer. Então, como é um equipamento eletrônico, a gente sabe que o grande vilão da eletrônica é o aquecimento, é a temperatura. Então, é como manter um equipamento desse trabalhando sem superaquecer. Esse é o segredo de qualquer equipamento de alta potência que usa eletrônica. Então, quando a gente tem um sistema de refrigeração eficiente, você faz com que o equipamento tenha um ciclo de trabalho melhor. O que significa isso? Eu consigo trabalhar mais tempo com o equipamento sem que ele superaqueça. Nós tivemos um caso de um cliente há bastante tempo em relação ao superaquecimento de plasma. Né? Nós vendemos, ele comprou uma máquina de
acho que era uma EasyMac, não me lembro, e ele tinha uma fonte de um outro fabricante que teve um problema lá, e ele era de um lugar Ele insistiu muito... que queria colocar essa fonte, né? Ele já tinha uma fonte e ele só queria fazer a automação dessa fonte no nosso banco de corte. Mas, além disso, a gente tinha um agravante da localização. Ele estava numa região muito quente, acho que era Rondônia, né? Então, já é um lugar muito mais quente por natureza, né? E quando ele começou a colocar a máquina para trabalhar, dava muito problema de ciclo de trabalho e superaquecimento. Então, o plasma esquentava muito, ele não conseguia trabalhar. E eu lembro que, na época, nós fizemos uma substituição do sistema dele, que era um outro sistema de uma outra marca, por um sistema da Hyper. E acabou o problema. E acabou para nunca mais a gente teve nenhum relato do cliente em relação ao superaquecimento. Porque o nosso ciclo de trabalho, primeira coisa, a gente especifica ciclo de trabalho sempre com muita folga. Então, se a gente diz que a máquina, por exemplo, é 50% de ciclo de trabalho, ela vai entregar 50% do ciclo de trabalho tranquilamente. Ela não está no limite dela, tá? Então, a gente sempre é bem... Naquele limite de laboratório. Isso, não. A empresa sempre coloca uma folga muito grande nisso, porque a gente quer que o equipamento desempenhe acima da expectativa do cliente. Então, coisas que são diferentes do nosso ciclo de trabalho em relação a alguns concorrentes nossos. Primeira coisa, todos os testes de ciclo de trabalho que a gente faz, a gente considera 40 graus de temperatura ambiente. Isso é uma diferença grande. Muitos fabricantes fazem o teste em temperatura ambiente com 25 graus, que é o padrão de mercado. Num país tropical como o nosso. E numa região onde a gente tem um calor absurdo. Só que imagina que a gente tem um equipamento desse trabalhando dentro de uma usina, trabalhando dentro de uma mineração, trabalhando em Manaus, num porto lá onde faz 45 graus na sombra. Então, ter o ciclo de trabalho dimensionado em 40 graus já faz uma diferença muito grande em relação a alguns outros fabricantes. E mais, a gente calcula o ciclo de trabalho considerando uma tensão de arco real de trabalho. Por quê? A máquina de plasma ela tem a corrente contínua. Sim. E o arco elétrico vai variar, a sua altura varia a tensão dele. Então, conforme a tocha está mais próxima da peça, a tensão de arco é menor uma potência total de corte que você está tendo. Sim. Quanto maior a distância que a tocha está em relação à peça, maior a tensão de arco, maior a potência. Porque potência é uma relação de corrente versus tensão. Sim. Então, nós testamos a nossa máquina considerando uma tensão de arco real que o cliente vai ter na prática. Então, considerando o que a gente chama de stick out, né, a distância correta de corte ali, que ele vai ter na prática. Isso faz com que a gente calcule a máquina na potência de campo dela, na potência de corte. Alguns fabricantes simulam a máquina considerando a tocha encostada na peça. Ou seja, a tensão mais baixa. A tensão mais baixa, a potência vai ser menor. Então, na prática, ela não entrega sempre então, a mesma... No documento está dizendo que tem um ciclo de 50%, mas se você comparar uma Hypertherm mesmo com esse concorrente, o cálculo vocês fazem realmente com potência, né? Isso. E não com corrente. Exatamente. Apesar que a fonte plasma é uma fonte de corrente, tá? Para quem não conhece, então ela vai variar, ela vai manter a corrente e vai variar a tensão para manter o arco aceso. Exatamente. Porque ela é uma fonte de corrente contínua, mas o que vai variar é a tensão e é o arco elétrico que varia isso. Mas dá para ver também, aqui tem a diferença do que não tem automático, né? A parte Sim, porque aqui é o regulador, então esse aqui é o equipamento como eu mencionei. O nosso tem uma solenoide aqui eletrônica, que ela se regula automaticamente. Aqui o operador vai ter que vir puxar, fazer a regulagem da pressão de gás. Então depende do operador fazer esse ajuste. Não, ele pode esquecer de fazer esse ajuste de manhã. Se o operador não faz o ajuste de gás, já muda a qualidade de corte, já muda a vida útil do consumível. Sim. Então, o consumível do operador da manhã dura melhor do que o consumível da tarde. O que pode ser? O operador da manhã regulou a máquina, o operador da tarde não regulou a máquina. E durante o dia o ar vai variando na fábrica do nosso cliente. Né? Então, quando você torna a máquina de forma automática, isso você garante uma maior repetibilidade de corte, garante a qualidade de corte num nível mais elevado e, mais importante, garante que o custo operacional do nosso cliente vai ser baixo. Porque você garante um desempenho do consumível superior. Mas lógico que qualidade de ar é extremamente importante para todos os plasmas. Também não adianta o cara entrar com um ar comprimido cheio de óleo. Isso vai danificar a máquina, vai danificar consumível, a vida útil do consumível não vai ser boa, a coisa vai ser ruim. Então a gente tem que entrar também sempre com um ar comprimido de alta qualidade no equipamento. O seu suporte lá é mais ar sujo, né? Na maioria das vezes é o ar que acaba estragando a festa de quem está trabalhando. A gente pode até fazer um comparativo mais comum, né? Como a gente comprar uma Ferrari e colocar um combustível de péssima qualidade, né? Então, não tem fonte, aí não dá nem para ter comparativo. Né? Aí não tem Ferrari que aguente, né? Não tem jeito. Eu acho que esse é um critério bem importante, porque nossos clientes, né, os clientes da Metallic, eles fazem investimento no equipamento de corte, seja automatizado, seja manual, e eles esperam um retorno financeiro daquilo, né? Que aquilo corte, traga qualidade e um custo operacional baixo.
mas às vezes ele esquece que o ar comprimido é crítico para isso. Sim. E às vezes ele compra uma máquina, sei lá, uma mesa de corte, vou dar um exemplo aqui, de 100 mil reais, só para usar um número de exemplo. E às vezes ele esquece de colocar um filtro de 300 na entrada da máquina. Às vezes o filtro de 300 reais que ele vai colocar na entrada do plasma vai fazer a diferença daquele consumível durar o dobro da vida. Durar o dobro, e ele fazendo compras recorrentes. Se você somar isso no final do ano, aquele filtro não tinha custado nada. Fora as paradas, né, do operador para troca de consumível. Sim, perde produtividade, enfim. Começa a poder gerar danos dentro do equipamento. Enfim, às vezes o menor investimento é o que faz você ter o máximo rendimento do equipamento. Então, e ar comprimido também tem um detalhe importante, provavelmente clientes que têm compressores a pistão. Ele começa a dar folga ao longo do tempo. Eu escuto muito isso, falo assim, comprei a máquina de vocês e no começo eu conseguia fazer 500 cortes sem trocar um consumível. Hoje em dia, já depois de 4 anos, eu não consigo fazer 200 cortes, eu tenho que trocar o consumível. Tá com ar comprimido contaminado. Qual que é o seu compressor? Pergunta se é de pistão ou se é de parafuso. É de pistão. Pô, quanto tempo faz que você não faz manutenção no compressor? Porque o compressor começa a dar folga, começa a mandar mais óleo para a linha e aí ele começa a contaminar o consumível e a vida útil do consumível diminui. Então, cuidar da linha de ar também é extremamente importante para ter um bom desempenho com o equipamento plasma. São as manutenções preventivas, né? Que a gente acaba batendo muito, né, com o cliente. Que não adianta ele ter o melhor equipamento, mas se ele não tem um processo de manutenção efetivo dentro da empresa dele, porque senão não dá para fazer milagre, né? E o equipamento plasma da linha Power Max, ele é extremamente simples em termos de manutenção. O cuidado que o nosso cliente tem que ter é basicamente com a tocha. O equipamento, a gente nem recomenda que ele fique abrindo o equipamento para trocar peças, fazer manutenção. Não precisa. O equipamento é projetado para trabalhar em ambientes agressivos, sem precisar abrir a caixa, sem abrir o gabinete da máquina, nada disso. É a tocha que ele vai ter que tomar cuidado. O que ele tem que tomar cuidado é como ele alimenta a máquina, com que gás que ele vai alimentar a máquina, com que qualidade o ar comprimido que está chegando ali. Então o equipamento é muito robusto e basta cuidar do processo como um todo, né? Não olhar só para o plasma como um único equipamento, mas parte aquele cliente que ele quer economizar então nos consumíveis, ele quer saber, muitos não sabem quando eu troco o consumível, né, o que tem hoje de melhor da tecnologia antiga para mais nova. Você consegue mostrar para a gente Consigo. Deixa eu pegar o consumível aqui da tocha antiga. Isso, a tocha antiga, então, como funciona hoje. Eu vou desmontar aqui um consumível. Onde sai o plasma aí realmente? Aqui nós estamos com uma tocha, né? Então, imagina aqui, Gu, que é o seguinte. Até aqui a ponta, nos consumíveis, eu só tenho ar e corrente elétrica. E corrente elétrica, tá. O plasma vai sair só aqui na ponta do bico, tá? Certo. Então, eu vou desmontar aqui só o bocal aqui e a gente vai ficar com o bico exposto. Então, aqui a gente tem um bico de corte já utilizado. Desculpa te interromper, Thiago, mas o bocal, se você comparar com a tocha dos concorrentes, nem bocal tem, né? Muitos deles ficam com o bico exposto. Eu acho que tem uma tocha aí que ele não mostra, nem... Eu tenho uma tocha do concorrente. Isso, ele não tem nenhuma proteção para o bico, né? Então tá exposto ali. Se você encostar isso na chapa na hora do corte, você destrói essa ponteira. Isso. E esse cara aqui é o cara que controla todo o arco de plasma. Todo o arco, Se ele fica exposto, qualquer coisa que acontece com ele, você já degrada seu consumível, você já perde a qualidade. E pode perder a peça, inclusive, né? Pode perder a peça que você está cortando, pode danificar outros consumíveis aqui na tocha, enfim, pode acontecer muitas coisas ruins. Então, no plasma da Hypertherm, a gente sempre tem aqui o bocal, que a gente chama de bocal protetor, né? E aqui a gente está com um conjunto mecanizado, tá? Sim. Isso aqui é de um sistema de trabalharia automatizado, mas a gente tem um bocal de corte manual, que ele tem um castelinho, que é para fazer o corte por arraste. Tá? Então, isso aqui é o modelo mecanizado, mas tem o modelo manual também dele. Então, o arco de plasma sai aqui da ponta do bico. Certo. Tá? E aonde é o formado do arco de plasma, que o Gustavo perguntou? Então, eu vou tirar a capa externa aqui, só para a gente olhar aqui os consumíveis da parte interna. O arco de plasma é formado aqui, ó, no eletrodo. Tá. Então, ele parte aqui da ponta do centro aqui desse eletrodo, que tem um ráfino, tem um metal aqui na ponta desse eletrodo, que é onde é formado o arco de plasma. Sim. Então, o arco de plasma é formado entre o bico e o eletrodo. Até aqui, até esse ponto, eu só tenho gás e energia elétrica. Tá. Então, o plasma é formado aqui, ó, na ponta dos consumíveis. Então, por isso que os consumíveis são extremamente importantes. Tá. Então, por isso que a gente vê, às vezes, voltando para a sua pergunta. E o bico que concentra o plasma, então, né? Isso. E o bico que dá todo o direcionamento para o arco de plasma, né? Que a palavra técnica é constringir o arco de plasma, Lembra-se né? Constrição do arco de plasma. É dar direcionamento e concentração da energia num único ponto, né? Então, o bico que faz isso. E aí tem muitos clientes que tentam buscar algumas soluções para fazer o consumível durar mais e fazer algumas mágicas, algumas coisas assim. Mas, basicamente, o que a gente precisa para o consumível durar bastante é ter um ar comprimido de alta qualidade. Esse é o primeiro. Segundo caso,
ter um operador que sabe trocar o consumível da forma correta. Então, com as São mãos, várias peças, né? e são 5 peças aqui quando a gente fala no consumível da linha Power Max. Então, trocar os consumíveis com a mão limpa faz total diferença. Tá. Porque o operador está manuseando chapa, manuseando peça cortada, e muitas das chapas que ele manuseia já tem um óleo, uma certa proteção para evitar a oxidação. Então ele está manuseando aquilo, ele está com a mão contaminada naturalmente. Se ele está com a mão de óleo e toca aqui no consumível com óleo, o que acontece? Ele contamina o consumível e aquele consumível vai degradar mais rápido. Tá? Então, ter a mão limpa na hora de fazer a troca do consumível faz uma diferença. Tá? Ar comprimido, a mão limpa e a montagem correta dos consumíveis sem fazer excesso de aperto. Então eu vejo muito com cliente montando consumível, com excesso de aperto porque não está encaixado direito. O consumível, você montou ele da forma correta, ele não vai precisar de aperto. Ó. Por exemplo, você quer aqui o bocal, bico, eletrodo, difusor. Ele encaixou, vou pegar aqui a tocha, vamos falar aqui que eu sou destro. Você vai girar ele aqui, você não vai precisar fazer força. Tá pronto para usar. Ó, chegou no final do vídeo, parei. É isso. Eu vejo muita gente esmagando, torcendo demais, excesso de pressão. Você aumenta toda a pressão que você tem aqui. Quando você aumenta a pressão, você aumenta a temperatura. Sim. Quando você aumenta a temperatura, você degrada o consumível mais rápido. Entendi. Então, não precisa buscar mágica com o consumível. Se você operar o consumível, trocar o consumível de forma correta e tiver um gás limpo, você vai ter um processo que eu garanto para você que seu consumível vai durar bastante. Tá? Isso sem dúvida nenhuma. Então, os clientes às vezes não conhecem esse processo, eles não visualizam isso porque eles não entendem a diferença de um para outro. E certo. Aqui, até seguindo um pouco nesse raciocínio de consumível, uma coisa que é importante que eu gosto sempre de orientar nossos clientes é a importância de bico e eletrodo ser trocado aos pares. Sempre, tá. Por quê? O que acontece? Como eu mencionei, o eletrodo, aqui nós estamos com o eletrodo já utilizado. Ele tem essa pontinha aqui no centro dele de ráfino. Eu acho que a gente tem uma foto, né? Depois se o Ismael conseguir colocar, para a gente poder ver quando eu troco o eletrodo. Ah, legal. Se tiver aqui, a gente até mostra na tela, vai ser legal. Então, o ráfino, ele é um metal que está aqui no centro do eletrodo. Sim. E o ráfino tem como característica o quê? Ele é melhor condutor do que o cobre. Tá. Então, a corrente elétrica que está passando pelo corpo do eletrodo se concentra toda nesse ponto. Entendi. Onde o ráfino está, que a energia está lá. E aí o plasma sai dessa ponta e vai sair pelo orifício do bico. Só que o arco de plasma, que as pessoas não sabem, ele não é um arco plano perfeito. Tá. Ele tem um formato de uma chama de vela. Certo. Então ele tem uma barriguinha. Então sempre que ele passa pelo bico, ele vai degradando um pouco o bico, ele vai aumentando um pouco aquele orifício do bico. Então o orifício do bico era de um diâmetro X, ele vai abrindo. Aqui na foto a gente consegue visualizar. Então ele tem aqui o eletrodo, tá? Então aqui a gente está visualizando o eletrodo e bem no centro do eletrodo é o ráfino, tá? E o arco de plasma vai passar no diâmetro do bico. Conforme o eletrodo vai se desgastando, ele vai afundando, aqui nem está aqui, ele já está degradado, pode ver que ele já está mais côncavo, o arco de plasma vai ficando mais gordinho. Certo. Quando o arco de plasma vai ficando mais gordinho, ele vai fazendo o quê? Vai abrindo o orifício do bico. Tá. E aí o bico perde o poder de direcionar o arco, de constringir o arco de plasma. E aí você começa a ficar com o arco mais gordo, começa a ficar com mais escória, começa a perder velocidade de corte, o corte começa a ficar mais chanfrado. Por quê? Porque o bico não está dando mais o poder de direcionamento do arco de plasma. Entendi. Mas por que o bico não está dando direcionamento? Porque o eletrodo desgastou o bico. Tá. Então é muito comum o cliente falar assim, meu corte está ruim, já está ficando chanfrado, não sei o que lá, vou trocar o bico. Só o bico. Pior decisão de Pior decisão, ele está rasgando dinheiro quando ele troca só o bico. Porque ele tem razão na cabeça dele em trocar só o bico, porque é o bico que cuida da qualidade de corte. Porém, o que desgastou o bico foi o desgaste do eletrodo. Então, que avançou no desgaste do ráfino, né? Isso. E aí, no momento que ele troca só o bico, mas continua com o eletrodo utilizado, que nem esse daqui, ele põe um bico novo que vai durar só meia vida. Porque dispara o primeiro arco, aquele arco que vai ser daquele eletrodo já é mais gordo, porque ele já está com o ráfino desgastado, e automaticamente o bico já vai perder desempenho. Jogou dinheiro fora. Não faz sentido. Na última imagem, a gente já não tem mais nem a pontinha do bico, né? Na última imagem ali, ó, o ráfino acabou, né? Então, porque o ráfino ele tem ele é um inserto ali, ó. Não tem mais a pontinha cerca de 1 bico. milímetro de ráfino. Chega um momento que ele já não tem mais ráfino, o arco é formado no cobre. No próprio cobre. E aí o cobre estoura. Só que o cobre não tem a amabilidade térmica que tem o ráfino. Né? Chama da chama verde, né? Isso. Quando ficou verde o plasma, esquece, está consumindo cobre. E exatamente. E ele fica realmente verde. Porque quando o arco de plasma é formado no ráfino, ele fica com uma característica mais azulada, avermelhada e azulada. A hora que o arco começa a ficar esverdeado, é porque você já não tem ráfino suficiente, ele está sendo formado no cobre. E o arco realmente fica esverdeado. Então, para quem tem experiência, para quem está acostumado a olhar para o arco de plasma, vê. Então, muito operador
já sabe, pô, tá na hora de eu trocar o meu consumível. O arco Só por esverdeou. conta da cor. Pela cor. Então, quando eu comecei na Hype, eu achava muito engraçado isso. As pessoas falam, o meu consumível vai estourar. Eu falo, mas como assim? O arco esverdeou. Mas depois de um tempo você aprende e você consegue perceber. Na verdade, isso. a gente não pode nem deixar chegar nessa coloração, O né? ideal Já é um seria ponto antes, de muito isso. alerta, né? Quando o arco esverdeia, já tá a ponto de estourar. Aí já tá a ponto de chegar naquele último caso ali que a gente mostrou. E aí, quando acontece isso, a gente perde os demais insumos ou não? A gente ainda continua só trocando eletrodo e bico? Aí vai depender. Dependendo quanto que estourar, o bico eletrodo com certeza vai ter que trocar. Mas dependendo do tanto que estourar, provavelmente o bocal vai trocar Compromete junto. ele também. Esse tende a ser estragado se você usar além da vida útil. E dependendo do tanto, pode estourar até a capa e o difusor. Mas é mais crítico para chegar no ponto de estourar tudo. Mas o bocal, sim, você vai perder um bocal à toa. Entendi. Então, um bocal que deveria trocar lá 5, 7 trocas de bico eletrodo, às vezes com uma troca além da vida útil, você já joga um fora. Tá? Então, é custo operacional que o nosso cliente perde à toa. Então, bico eletrodo sempre trocar os pares, porque o desgaste do bico é em relação ao desgaste do eletrodo. E o desgaste do eletrodo é em relação ao uso. Quanto mais você usa, mais arco você abriu, mais tempo de arco aberto, mais rápido vai desgastar o Hafnium. E o bico vai ser o desgaste em relação a isso. Falando do Hafnium, eu já ouvi muitas pessoas falar pra mim com medo que eles têm do Hafnium. Medo? Porque antigamente era com tungstênio, né? Que era esse inserto. E aí passou pro Hafnium porque é um material mais condutivo, a temperatura de fusão dele é mais alta e tudo mais. Mas dizem que o Hafnium ele é radioativo. E você perde a radioatividade, você tem um problema, né? Não. É verdade isso ou não? Não é. Mas por que dizem que o Hafnium pode ser radioativo? Por quê? Ele é utilizado muito em aplicações nucleares. Ah, tá. Então, o Hafnium é um metal que está na tabela periódica, se eu não me engano é o número 72 da tabela periódica. Tá. Não estou falando de cabeça aqui, posso estar enganado, mas é um metal da tabela periódica. Então, é um metal conhecido. E como você falou, ele é muito próximo do tungstênio, como características. Tá, entendi. Então, porque ele tem uma boa adaptabilidade térmica, então ele trabalha bem com altas temperaturas, assim como o tungstênio. Sim. Ele conduz eletricidade melhor do que o cobre, assim como o tungstênio, só que ele tem uma característica diferente do tungstênio, não sei se você sabe qual que é. Não. Ele não se oxida. Ah, tá. Então o Hafnium torna mais especial ainda que ele pode trabalhar com oxigênio. Entendi. Tá. Então ele não se oxida. Ele não sofre com o processo de oxidação. Isso possibilita com que a gente utilize no processo plasma o ar comprimido ou o oxigênio. Com oxigênio, entendi. Com o tungstênio você tem que sempre usar um gás inerte. Então, para quem faz solda TIG, esse tipo de coisa, que usa vareta de tungstênio, sempre tem que ter um gás inerte para proteger o tungstênio para ele não se degradar. Sim. Então, o Hafnium já não tem essa. Por que a gente usa o Hafnium? Porque possibilita usar as gases com oxigênio e ar sem se degradar o Hafnium. Se você utilizasse um eletrodo de tungstênio, a vida útil dele fica muito menor, porque ele se degrada com o próprio gás que você tem no processo. Entendi. Tá? Mas ele é um material que é utilizado muito em indústria bélica, em fabricação de usinas nucleares, submarino nuclear, esse tipo de coisa. Tá. Tanto que é um metal de uso controlado. Então não posso ir em qualquer lugar, quero meio quilo de Hafnium. Não tem é como, assim, né? não se compra, porque normalmente o exército de cada país controla o volume de Hafnium vendido, porque tem aplicações militares e nucleares. E o Hafnium, ele é uma evolução dentro do eletrodo, né? Porque os primeiros eletrodos não eram feitos assim. Então, o plasma teve muitas evoluções no processo, mas uma dessas evoluções foi isso, sair do tungstênio e ir pro Hafnium. Por quê? Vamos voltar mais lá atrás, até vocês comentaram em alguns episódios sobre a evolução do plasma e tudo mais. O plasma, quando ele foi desenvolvido, ele não foi desenvolvido para corte de aço carbono. No começo ele foi desenvolvido para corte de inox. Ah, interessante. Porque o carbono já tinha o Porque o oxicorte não conseguia cortar, o oxacetileno já cortava. Então, o plasma foi desenvolvido primeiro por não ferrosos, pro inox. E no não ferrosos é muito comum você cortar utilizando nitrogênio. Sim. Usando só um gás inerte. Então você podia ter o tungstênio lá naquele eletrodo que não tinha problema nenhum. Mas com o passar do tempo, foi surgindo a necessidade de utilizar o plasma no aço carbono. Só que no aço carbono o plasma não se tornava economicamente viável, porque o consumível durava pouco. Entendi. Justamente por causa da utilização do gás. E aí quando a gente fez a migração para o Hafnium e conseguiu utilizar o oxigênio de forma eficiente, aí o plasma realmente tem um avanço tecnológico e de adoção muito grande. Que foi ali na década de 90, coisa da década de 90, e aí com alta definição no começo dos anos 2000, que o negócio bombou. Né? Bom adendo para a história do plasma. Muito legal mesmo, eu não sabia também. Isso, que começou com a Neon Carbide, eu vi até vocês comentando nos outros episódios, a história é bem essa mesmo, mas
principalmente para não ferrolos. Então, para todo mundo ficar tranquilo, ninguém vai ficar com câncer, nem nada perto do rastro, não vai ter radioatividade. Pode ficar tranquilo que isso aqui Só não dá vai ter nada. mais economia no corte. Isso. E o objetivo dele é fazer o corte do plasma se tornar economicamente viável. Sim. E é justamente por isso. Uma outra pergunta que me fazem, só por curiosidade, talvez vocês já tenham escutado isso também, mas por que só 1 milímetro, então? Por que vocês não colocam uma quantidade maior de hafnium? Primeiro, custo. Tá. Ele é um metal controlado, extremamente caro. E a quantidade que ele tem aqui é uma quantidade otimizada. Porque se ele passa desse de 1 milímetro, o que vai acontecer? Lembra que eu falei que o arco de plasma começa a engordar? Sim. Então, se ele passar desse 1 milímetro de profundidade, ele vai ficar muito gordo, vai estourar o bico, não adianta ter mais que ter 1 milímetro. Então, 1 milímetro é a quantidade economicamente viável e tecnicamente viável também. Já sabe que eu já tive clientes que tentaram usinar os consumíveis com ferro, com inox, para ver se durava mais, né? Não tiveram muito sucesso, não. Eu já visitei um cliente uma vez que ele falou que ele lixava, por exemplo, o eletrodo estava aqui como nesse estágio que ele já está um côncavo, né? Já gastou um pouquinho, e ele lixava até chegar na ponta do rápido de novo. Tirou toda a técnica. E ele falava para mim, não, agora o consumível dura mais, eu lixo para ele durar mais. Não faz sentido nenhum, porque é no ráfino que é formado. Sim, então, se lixar o cobre ou não vai fazer o consumível durar mais. Aliás, vai fazer durar menos e ter falha de abertura de arco. Por quê? O bico e o eletrodo eles são projetados para partir em contato na PowerMax. Isso é um detalhe importante das máquinas portáteis da PowerMax, que elas são máquinas que não têm alta frequência. Tá. São máquinas que a gente chama de partida por contato. Então, são máquinas de muito mais fácil instalação, de mais fácil aterramento. Alguns plasmas maiores, como os plasmas de alta definição, eles têm alta frequência, que necessitam um pouco mais de cuidado em termos de infraestrutura, de instalação elétrica e tudo mais. De interferência, exatamente. O plasma da PowerMax, como ele é partida por contato, quando eu disparo o arco, o bico e o eletrodo estão em contato. A hora que eu disparo o arco, o eletrodo vem para trás. Se eu lixo o eletrodo e ele já não está encostando no bico já no momento da partida, eu vou disparar o arco, a máquina já vai entender que o plasma não está o bico não está em curto com o eletrodo. E não dispara, vai dar falha de abertura. Então a gente nunca deve lixar nada, nenhuma peça. Isso aqui são precisões miliseminais. Milimesinais. Isso. Nos ajuda, professora. Não sei. Então, são precisões de décimos aqui. Então, qualquer coisa que a gente lixa, que a gente agride o componente, a gente vai perder o desempenho do equipamento. Então, não deve mexer em nada. Tá? Por exemplo, aqui a gente vê muito no difusor, às vezes um cliente querendo limpar os furos do difusor com a caneta de limpar maçarico. Já ouvi vários relatos sobre isso. Aumenta o diâmetro, muda toda a característica. E na verdade muda também porque essa peça, os furos, eles são meio... Eles são angulados. Angulados, né? Então se você furar alguma coisa vai perder isso. E estragar ele tem a peça. Diâmetro projetado e um ângulo projetado. Porque parte do gás que passa pelo consumível sai girando. E é esse consumível aqui que faz o gás sair girando. Se você olhar bem de pertinho, você consegue ver, né, o ângulo do furo. Isso. Então, não tem muito também sentido. Não deve. Então, o consumível plasma, o máximo que a gente tem que fazer nele é bater um ar. Tá. Mas eu não devo passar, não devo passar nada mecânico nele. Nenhuma agulha, nada. Eu bato um ar. Na verdade, esse ar é um cuidado que você tem que ter pós-uso, né? Então, depois que você fez o uso... Falando das tochas manuais, né? Sim. É interessante você fazer uma limpeza para você poder guardar, né? E até no corte mecanizado, de qualquer forma, sempre que o nosso cliente para trocar consumível, ele vai parar para trocar bico e eletrodo. Isso normalmente é o parzinho que ele vai trocar. Esses outros 3 consumíveis ele não vai trocar. Pelo menos não deveria trocar toda vez, não é 1 para 1. Ele vai trocar com uma frequência muito menor. Então, ele trocou esses 2, ele precisa trocar esses caras? Não, mas ele deveria limpar. Bate um ar aqui, ó. Por exemplo, o bocal... No momento da troca, né? Isso, no momento da troca. O bocal fica com escória. Tira a escória que tá grudada, bate um ar aqui na capa para tirar esse excesso de pó metálico que fica aqui, e aí monta o consumível. Mas coisa bem simples, é coisa de 30 segundos ali, só para dar uma limpada. Eu vi várias peças. Eu mesmo já me atrapalhei algumas vezes em montar esse monte de peça aí, viu, Thiago? E agora eu vejo que isso aí já é passado, né? De algumas máquinas PowerMax, né? Algumas das linhas da PowerMax. O que é esse aqui? Esse é o Sync agora, né? Isso, boa colocação. A evolução do plasma que a gente tem de mais moderno, que a gente lançou há cerca de 2 anos atrás, é a geração Sync, a geração de plasma agora que, ao invés de ter 5 peças de consumível, é uma única peça, que a gente chama de cartucho. Tá. E o que o cartucho traz de benefício para o nosso cliente? São diversos benefícios. Primeiro, facilidade de identificação do part number. É um part number só, então ele sabe qual que é a aplicação desse, e ele não tem que ficar indicando 5 códigos diferentes para cada processo. Sim. Então, é um código único. Segunda coisa, toda a família que trabalha com a geração Sync, ela tem configuração automática. O que acontece com isso? A gente conecta ele na tocha,
A hora que eu conecto ele na tocha, a máquina automaticamente identifica qual é esse consumível, de qual processo que ele é, qual corrente que ele é, e ela ajusta automático. O operador não precisa nem ir lá na tela lá fazer o ajuste. O consumível está pronto. Tá pronto. A máquina se ajusta totalmente automático. E mais, ela tem um outro benefício que para mim é incomparável e já traz os nossos equipamentos para o que a gente precisa para agora, que é a indústria 4.0. Esses cartuchos, ele tem toda a parte de dados, ele registra tudo o que aconteceu durante o uso desse consumível. Então você pode ler esse cartucho, conecta ele na tocha, você vai na tela do equipamento, você vai conseguir ler ele e saber quantos arcos ele disparou, quanto tempo de arco aberto ele teve, quantos arcos ele disparou e não transferiu para a chapa, quais foram os erros que deu enquanto eu estava cortando com esse cartucho. Sim. Ele registra isso de forma individualizada. E mais, eu tenho um leitor de cartucho, que é essa pecinha aqui, que é basicamente uma antena NFC. Eu coloco essa antena aqui, chego com o meu celular próximo do cartucho e eu consigo ler ele também no meu aplicativo da Hyperterm. Então eu leio diretamente no aplicativo e consigo saber quantos arcos ele disparou, quanto tempo teve, se ele disparou arco à toa. Por exemplo, no corte manual, é muito comum o operador ficar apertando, disparando sem ser corte. Isso você está gastando consumível à toa. Tá. Então, esse cartucho, ele registra isso para nós. A gente consegue saber se o operador está disparando um arco de forma errada ou não. Se for numa mesa CNC, também a gente às vezes percebe que tem erros de disparo que não transferiu. Às vezes é erro de programação. Não então é o erro do operador. Tá. Então é importante você ler o cartucho e ver, a máquina está com 20% só de taxa de transferência. 80% dos arcos que ela está disparando não está transferindo para a chapa. Talvez o meu programador está fazendo uma entrada de corte errado num lugar que não tem material, e aí o operador tem que ficar mudando isso toda hora. Então, isso aqui... Isso é um dedo duro, então, vamos lá. Eu diria que mais, ele é uma ferramenta de melhoria de processo. E a gente consegue identificar algo relacionado com ar também? Consegue. Aliás, eu tenho um caso muito interessante que eu posso dividir com vocês. Mas ele vai ter todos os dados para vocês melhorarem o seu processo. Então, na última feira que a gente teve em maio do ano passado, um cliente veio até o nosso stand e falou, vocês lançaram uma máquina que não gasta mais consumível. Aí eu falei, que bom, o senhor está satisfeito, está feliz com isso? Tá? Ele falou, o meu A5, eu comprei uma A5, eu tinha uma 105 antiga e troquei por uma 105 Sync, né? Tá durando 6 vezes mais do que durava na minha PowerMax 105 antiga. Eu falei, que legal. E a gente espera que esse consumível dure em torno de duas vezes e meia mais do que o conjunto separado, tá? Então, ele falou 6 vezes, eu falei, está além da nossa expectativa, né? Nós não esperávamos tanto. E aí eu falei, como o senhor está obtendo esse ganho, né? Ele falou, simples. Agora, toda vez que eu troco o consumível, o operador tem que ir lá no almoxarifado, levar o consumível antigo para o cara do almoxarifado, e o cara do almoxarifado dá o novo, e antes de dar o novo, ele lê para ver se o cara... Se ele está fazendo uso de forma correta. Se ele está usando de forma correta. E aí ele descobriu, que ele fazendo a leitura, que todos os cartuchos que ele trocava tá dando um alerta de 0,12. O alerta 0,12, se você olhar no manual das PowerMax, ele vai dizer que é baixa pressão de gás. Tá. Só que a baixa pressão de gás, ele não desarma a máquina. Ele só avisa, você está com baixa pressão de gás, mas continua cortando. Então ele é um alerta, não é um erro. Só que ele registra no cartucho. E aí ele percebeu, baixa pressão de gás, ele mudou a linha de ar dele. E o consumível passou a durar 6 vezes mais. Então, resumindo, com uma informação, ele trouxe uma economia gigantesca para o processo dele. Foi a máquina? Não, foi a linha de gás dele que melhorou. Mas a máquina propiciou ele ter a informação para essa tomada de decisão. Então, a parte de dados é a parte que eu, como engenheiro, um cara que gosta de números, gosta de informação, é a coisa que mais me encanta nesse equipamento. Porque ele te possibilita ganhos infinitos de melhoria de processo. Seja de economia, seja de rendimento, seja de qualidade de corte. Você começa a ter dados para comparação do seu processo, comparação de operadores, de chapa. Eu sei que eu vou cortar uma chapa de 0,5 polegada. Eu cortei a semana passada, eu já sei que um consumível faz em torno de 1.000 aberturas. Eu já consigo planejar meu estoque para aquilo, eu já consigo saber que eu tenho que ter consumível para aquilo. Então, é tudo informação que torna a sua operação mais eficiente. Então, a leitura dos dados do cartucho é um negócio que vai revolucionar o mercado. Você acha que todas as máquinas, então, daqui em diante vão trabalhar com esse tipo? É cartucho? Agora a gente não chama mais consumível, a gente chama de cartucho. São consumíveis, mas chamado de cartucho. Isso. Eu diria para você, com a minha visão de futuro, é que os plasmas serão todos de cartucho do futuro. Sim, pela facilidade. Eu acho que é uma jornada, né? Eu não acho que é assim do curto prazo, mas inclusive a Hyper já lançou o cartucho para a linha HPR. Então a família HPR, que é as máquinas de alta definição,
A gente tem essa máquina desde 2002, 2003 que a gente lançou esse equipamento. Sim. Ele já está sendo substituído pela família XPR, mas a gente lançou ano passado cartuchos para a família HPR. Na família HPR ele ainda não tem a parte de dados, porque lá tem alguns outros desafios em termos de placa e de comunicação, mas já tem um cartucho para simplificar a montagem e simplificar a identificação. Então, a tendência do futuro é que os plasmas sejam de cartucho, de peça única, porque você facilita a vida do operador, é muito mais fácil identificar, é muito mais fácil a gestão de estoque. Quantos 5 vezes 1 aí, né? Quantos casos eu já vi parceiros nossos ligar, Thiago, eu preciso que você mande uma capa externa para mim, porque o cliente está parado por causa da capa externa. Então, o cara para o processo inteiro por causa de uma peça. Então, a gestão de estoque é um part number só, é muito mais fácil controlar. A parte de configuração automatizada, você depende muito menos de operador, então o tempo de treinar um operador vai ser muito menor. Porque aqui você precisa treinar o operador, ensinar primeiro a capa, depois o bocal, depois o difusor, identifica bico e eletrodo de acordo com cada potência. Aqui encaixou e a máquina já vai se ajustar automaticamente. Então o treinamento vai ser muito mais simples. E a questão de indústria 4.0. Você vai ter o tempo de máquina parada, né? Isso, porque enquanto você demora lá 15, 20 minutos para fazer a troca de todos os insumos numa máquina convencional, com o cartucho é só tirar um e colocar o outro. Muito é um plug, é muito rápido. Muito. Uma outra característica também dos cartuchos são as cores, né? Eles são divididos em cores. Então, ele tem o amarelo, o cinza e o verde. Muito legal. Isso é importante. A gente fez um sistema de código de cor para facilitar realmente a vida do nosso operador. E a vida do vendedor também. Também, né? isso. Então, por exemplo, o amarelo aqui é o de corte manual. Então, eu já sei que quando eu estou com o amarelo, eu estou para processo de corte manual. O verde é para o processo de goivagem. O cinza é para o processo de corte mecanizado, quando ela vai trabalhar no CNC. A gente tem alguns cartuchos pretos, que são para aplicação especial. Então, um cartucho que ele é mais longo, um cartucho que é o flush cut, que vai para o lado, também é preto. Então, pela cor do cartucho, eu já sei qual a aplicação dele. Então, na PowerMax 45XP, a gente tinha o bico Fine Cut. Tá. Né, que ele era um bico mais, ele é um bico mais fininho, então a gente consegue ter uma qualidade mais fininha ainda no corte do plasma. E nos cartuchos? A gente vai ter alguma coisa assim também? Eu tenho. Inclusive aqui eu tô com um cartucho manual Fine Cut. Esse aqui é da tecnologia Fine Cut que está aqui na nossa frente. Então, o que é a tecnologia Fine Cut? Até para explicar. Ele é um bico onde ele constringe o arco da menor forma possível. Então a gente consegue... Mais fininho possível. Então o que a gente considera que a gente tem a menor sangria, né? A gente vai ter o menor kerf. O arco vai ficar mais fininho, eu consigo cortar com mais qualidade, dando maior definição no corte. E além do que, maximizando a vida útil do consumível também. Tá? Então o Fine Cut, de forma geral, ele é utilizado para chapas até 4 milímetros. Então a gente considera ele para chapas aí de 0,8 milímetros até 4 milímetros de espessura. Então, para chapas finas, ele traz uma qualidade muito boa. Muito boa. E os cartuchos também vão ser compatíveis com as demais potências? Por exemplo, o cartucho da PowerMax 45 vai ser compatível com a 65, 85, 105? Exatamente. O cartucho vai servir em todas as máquinas. Então, vamos supor, eu tenho uma PowerMax 105 Sync, né? E eu vou poder colocar o cartucho de 65 amperes nela, ela vai servir. Vou poder colocar um cartucho de 85, ela vai servir. Vou poder colocar um cartucho de 105, ela vai servir. E mais, nós vamos lançar agora a PowerMax 45 Sync, que está vindo aí fresquinha agora para o mercado. Legal. Então, vou ter a tecnologia Sync também na linha de 45 amperes. E eu também vou conseguir usar esse cartucho de 45 numa PowerMax 105, Consegue. por exemplo. Eles são totalmente intercambiáveis, porque a tocha da geração Sync é a mesma, desde a PowerMax 45 Sync até a 105. Então, PowerMax 45 Sync, 65 Sync, 85 Sync e PowerMax 105 Sync, todos usam a mesma tocha. Então, como eles usam a mesma tocha, eles usam a mesma tecnologia de consumível. O cartucho vai ser utilizado na mesma. Pode utilizar. E quais são as melhorias que o cliente pode esperar da 45 Sync? Primeira questão dela é a facilidade de uso em termos dos consumíveis, né? Então, vai ter um consumível que vai ser mais fácil de utilizar. Segundo é ganho de custo operacional, porque o cartucho ele tende a durar duas vezes e meia mais do que um conjunto de bico eletrodo e a sua proporcionalidade dos demais itens. E o custo? Não, o equipamento vai vir basicamente no mesmo preço que hoje custa uma PowerMax 45 XP. Os consumíveis, o cartucho versus consumíveis. É uma proporção. Ele é projetado para durar 2 vezes e meia mais e ele custa mais ou menos 2 vezes mais do que um bico eletrodo e a proporção dos demais outros itens. Dos outros itens. Tá? Então ele custa mais caro do que um bico eletrodo? Ele custa mais caro que um bico eletrodo. Só que ele vai durar pelo menos 2 vezes e meia um conjunto de bico eletrodo, mas você lembra que você troca um bocal a cada 5 trocas. Então ele tem uma fração de bocal ali também. O difusor você deveria trocar a cada 20, então ele tem uma fraçãozinha disso.
Então, o preço é para empatar em termos de custo, mas com desempenho superior. Além de toda a tecnologia de informação que ele tem, Além né? de sem contar essa parte de dados. É isso que eu falei. Por exemplo, esse cliente da parte de dados durou 6 vezes mais. Então, nós não projetamos para isso, mas com os dados ele conseguiu. Então, isso é uma diferença absurda. Então, por isso que... E até um ponto de atenção para os nossos clientes. Às vezes tem cliente nosso que está ouvindo, está escutando aqui o podcast, ele já tem a Power Max 5 que não está fazendo uso da leitura do dado. Sim, isso é um recurso muito grande que, às vezes, ele está perdendo oportunidade de melhoria no processo dele. Eu recomendo a todos que façam. Uma dúvida que tem bastante gente, até a Denise também tem, eu tenho, a escolha das máquinas, né? Pô, tem máquina que corta até meia polegada, tem que corta até 1 polegada, 2 polegadas. E a dúvida do pessoal, até para a gente ensinar quem está ouvindo, como que eu escolho? Por exemplo, uma Power Max 45, corta realmente até quanto? Porque as pessoas ligam aqui e perguntam, eu quero uma máquina para cortar 1 polegada. É sempre a mesma pergunta. Eu quero cortar 1 polegada. E eu quero a 45. Porque a 45 no manual de vocês diz que corta 1 polegada, 25 milímetros. A gente sabe que quando você coloca ela numa máquina, ela vai ter uma perfuração numa espessura diferente do que você trabalhar manualmente. Sim. Que você controla. Então, só explica um pouquinho, porque você tem lá a 45, que é uma... Quando a gente fala 45, 85, 65, 105, para quem não está ouvindo, a gente está falando das fontes de plasma, né? Que elas são selecionadas pela corrente delas, né? 45 amperes, 65 amperes. Então, cada corrente máxima você consegue uma espessura máxima, né, Thiago? Exatamente. Então, essa que é uma das dúvidas aí que... Tá. Eu nem sei se o Ismael tem um catálogo aí de uma Power Max que consegue jogar aqui na tela, mas se não tiver, eu vou explicar só aqui no Gogó mesmo. Mas, basicamente, quando a gente especifica um equipamento, a gente coloca nele 3 especificações no catálogo. E isso, às vezes, confunde o nosso cliente por causa disso. Sim. Porque você tem na Power Max 45, você tem 3 especificações lá. A primeira linha do catálogo, ele fala recomendado. Ele fala lá 16 milímetros. Tá. Ok. Aí tem uma segunda linha, ele fala capacidade máxima, 29 milímetros. Isso, o pessoal já quer essa. 29 milímetros. Aí tem uma terceira especificação lá que ele fala perfuração, 12 milímetros, meia polegada. Aí eu já buguei. Isso, então aí tem recomendado, máximo e perfuração. Pô, mas qual a diferença de cada um? Porque não. Então, vamos explicar. Primeira coisa, toda vez que a gente olha um catálogo de uma linha Power Max, quando a gente fala corte recomendado, é o corte manual, então é o corte que eu estou utilizando. É o corte que eu vou utilizar a tecnologia de tocha manual, tá? Onde eu vou entregar o máximo de qualidade com uma boa produtividade. Então, 16mm, no caso da Power Max 45, é onde eu entrego uma excelente qualidade com uma boa produtividade. Para corte manual. Tá? Então, aqui o Ismael está colocando na tela aí. Mas passa para umas próximas páginas. Rapidinho. Tem muita máquina Power Max. Mas só para que a gente vai chegar justamente nessa tela aqui. Aí, ó, pode ser aqui, ó. Essa da 30 XP. Olha aqui, mas pula mais um. Vamos chegar no da 45. Mais um. Aí, ó, 45, perfeito. Tá? Então, ó, o que eu acabei de falar. Recomendação, 16 milímetros é a primeira. De 16 a 22, né? Ele fala. Então, é que a recomendação 16, e você pode ver que ele dá mais um dado ali na segunda coluna. Velocidade de corte. Tá. Onde eu corto a meio metro por minuto, 500 milímetros por minuto. Por que a gente sempre coloca essa velocidade ali na capacidade recomendada? Meio metro por minuto é para a gente comparar o oxicorte. Tá. Porque a velocidade de corte do oxicorte é aproximadamente a meio metro por minuto. Entendi. Que é bem lento, né? Que é lento. Sem contar que o oxicorte ainda tem um tempo de pré-aquecimento, né? Isso, você dispara, tem que esperar um pré-aquecer pré-aquecer a chapa antes de disparar. Então, por exemplo, uma chapa de 16 milímetros, o cara vai ficar ali em torno de uns 10, 15 segundos só fazendo pré-aquecimento antes de começar a executar o corte. Com a caneta ligada. Com a caneta ligada, esperando só aquecer o metal para disparar a chama de corte e começar a andar. No plasma, eu disparo e já corto, então eu não tenho pré-aquecimento. Mas a recomendação em 16mm é onde eu entrego o máximo da qualidade de corte com uma boa produtividade, Sim, tá. que é o meio metro por minuto. Quando eu vou para 22, você pode ver que a velocidade já cai bastante. pela metade. Então significa que o 22 eu até entrego qualidade, mas com uma produtividade já bem baixa. Tá? Então o 22 já é fora da recomendação. Já é o que a máquina entrega ainda com qualidade, mas já está fora de produtividade. Separação já é o máximo que a máquina faz. Então, 29... Não quero qualidade nenhuma, quero tirar o pedaço daquela... É rasgo que a gente chama, não é nem corte. O corte vai ficar todo cheio de ranhura, vai ficar com escória grossa. Aquelas estriazinhas, extremamente lento.
Então, eu nunca devo comprar uma máquina para usar 100% na separação. Tá. Ela não serve para isso. Eu vou comprar um carro e andar 200 km por hora. Toda hora. Não é feito para isso. Então, separação é o máximo que a máquina faz. Tá? E perfuração é quando a máquina está numa tocha mecanizada numa mesa CNC. Tá. Por quê? Durante o ato de perfuração, eu preciso atravessar o material mandatoriamente. Para depois cortar, Para depois né? começar a cortar. Então, toda vez que eu atravesso o material, o que acontece? Eu tenho material fundido que volta em direção à tocha. Sim. Então, imagina aqui, ó, que eu vou perfurar, vou atravessar essa chapa. Vai voltar material e vai atacar o consumível. Se eu perfuro uma espessura muito grossa, volta mais material e estraga meu consumível muito rápido. Tá. Então, por isso que, por exemplo, na 45XP aqui que está na tela, eu perfuro 12, mas o recomendado manualmente é 16. Se eu botar a máquina para perfurar 16, ela vai perfurar? Vai. Só que o meu consumível vai durar muito pouco. Entendi. Ele não Aí vai o processo acaba não compensando. acaba ficando muito caro. Então, Então, por isso que a acabada de perfuração sempre é menor que a recomendada, sim. porque é para preservar o consumível. E a capacidade de recomendação ali é sempre manual. É sempre pensando no manual, porque na mão o operador pode começar pela borda, pode começar em ângulo, pode começar mais longe, vindo. Tá. Na mão o operador ele consegue fazer... Ele tem um controle, né? Então, sempre que eu tenho que pensar quando eu vou comprar uma Power Max ou quando eu vou especificar uma Power Max sim, que espessura que eu vou cortar? Então... E como você vai cortar? Como eu vou cortar? Manual ou mecanizado? Tá. Porque uma polegada mecanizada, eu já preciso ir para Power Max 125. Certo, tá. Power Max, uma polegada manual, a 85 já atende. Entendi. Tá? Então, eu tenho que sempre saber qual que é a aplicação. Então, a espessura que eu corto e a aplicação, se é manual ou mecanizado. Mas nosso cliente sempre fala, eu corto de 2 milímetros a 1 polegada. É terrível, né? É difícil entender, mas o sempre certo, até para o nosso cliente entender, é qual que é a sua principal faixa de corte. Então, 80% do seu corte está em qual espessura? 80% vai até meia polegada. De vez em quando eu corto 16, 19 e 1 polegada. Sim, então, a gente já sabe que a gente pode especificar uma máquina para cortar até meia, e esse excesso que ele vai fazer, esses outros 20%, aí ele pode ir ali no extra que a máquina faz. Ele tem que saber disso, né? Porque se ele compra uma Power Max 125 para cortar então, às vezes a maior corrente não é melhor para ele, não, né? Às vezes ele vai Só pagar vai ter um mais investimento excesso. maior sem uso. E vai ter um custo operacional que ele não precisa, né? E eu costumo brincar que é a questão de ser consultivo o nosso papel, né? Como fornecedor para o nosso cliente. Então, é a mesma quando tu fala consulta, lembra de consulta médica, né? Se você vai na consulta médica e você não fala o que você está sentindo, como o médico vai te dar um diagnóstico? Como ele vai te dizer o que você tem que tomar? Então, quando a gente vai vender uma máquina, é a mesma coisa. Nós temos que perguntar para o cliente o que ele corta, o que ele está sentindo, qual que ele vai fazer, que aí sim, para você, cara, o cliente é isso. Então, cabe a gente saber fazer as perguntas, perdão, e o nosso cliente também passar as informações corretas do que ele tem no processo dele, para que a gente consiga fazer a venda da forma mais exata possível, né? Que vai dar um encaixe. Nessa capacidade mínima e máxima, a gente tem variação por tipo de material ou não? Temos uma variação sim. Então, perfuração, por exemplo, que a gente coloca no catálogo, é sempre considerando aço carbono. Tá. A máquina até vai perfurar outros materiais nessa espessura, mas tende a vida útil de consumível ser menor. Tá. E em termos manuais, eu considero o mesmo corte tanto para o manual, tanto para o aço carbono quanto para o inox. A única diferença é, por exemplo, na 45 que a gente acabou de ver na tela, a gente falou 16 milímetros recomendado manual. Vou conseguir cortar 16 milímetros de inox com ela? Vai, tranquilamente. Só que ao invés de 500 milímetros por minuto, eu vou cortar 400, 350. A única coisa que vai diferenciar é a velocidade de execução de corte. A evolução do arraste vai ser um pouquinho menor, mas ela vai ter capacidade de cortar tranquilamente. Legal. Tá. Incrível, hein? Beleza. Que aula, hein, Thiago? É bastante tema, bastante coisa pra gente falar, né? Bastante Não, coisa. e tem muito assunto ainda para falar, porque o plasma é um assunto muito, muito rico, Nós né? vamos ter um capítulo especial para falar sobre corte automatizado, mecanizado. Tá? Legal. E nisso a gente vai mostrar como funciona o consumível nessas características, como você já falou, a perfuração, ou seja, o consumível está perpendicular ali à chapa, então reduz a espessura máxima de corte. Isso. Como funciona um THC, para quem não conhece o que é um THC, que é o controle de altura de tocha. Isso, é Nós vamos explicar nas próximas... Que, aliás, é um fator que interfere diretamente na vida útil do consumível. Sim. Tem que falar. Como nós ensinamos hoje como escolher o plasma e a superioridade dele com relação ao que se corta, nós vamos mostrar como você escolhe uma mesa de corte, como fazer isso pro tamanho de chapa, qual espessura, se eu vou cortar alumínio, se eu vou cortar inox. O alumínio é até algo... vocês estão assistindo, esperem a próxima, algo que pode acontecer, e aconteceu com a Metallic, né? Alumínio com água, não dá muito certo. Cuba, né? A questão da Cuba. Para a próxima, para o pessoal saber que tem um certo risco associado, né? E sustos também. Acho que
tem muito segredo nessa parte de processo, assim, né? Não é assim que você vai no Google e você acha. Não tem. É muito importante contar também. com quem são os especialistas na área, porque ele pode te dar o caminho mais fácil para chegar na solução que você precisa. E por isso que vocês estão aqui, eu acho essencial fazer esse trabalho, porque os nossos clientes precisam desse suporte para melhorar a escolha do processo. E até para cortar uma chapa específica lá, o cara vai cortar uma chapa de Hardox. Sim. O que eu preciso fazer para cortar essa chapa, que é um aço especial, né? Eu preciso diminuir a velocidade, preciso aumentar a velocidade, preciso usar uma tabela de inox ao invés de tabela de aço carbono, Sim. essas coisas. É melhor usar laser, plasma, oxycorte, sabe? Por isso que é extremamente importante ter os especialistas para É que o aço, a gente não resume o aço de corte só o carbono, né? A gente tem várias variações. Várias ligas, né? E tem coisa. alguns materiais que hoje estão usando muito o aço cortei, né? De anos para cá, acho que uns 4, 5 anos, para parte decorativa. E é um aço que tem a sua dificuldade para cortar. Tem um acabamento superficial diferente. Sim. Ele é um aço mais mole, né? Ele é difícil O de corte cortar. dele é mais difícil para você ter. No plasma, a gente acabou não falando muito, mas você também tem a qualidade de corte, a borra, angularidade, qual velocidade você consegue trabalhar sem ter muita borra, sem ter um bisel numa curvatura, né, no topo do corte. E com esses aços são diferentes, que não tem tabela, aí é experiência, é teste. Porque a nossa tabela é com aço 1020 tradicional, né? Isso, então, sim. Parte dali como uma referência. Aí o cliente vai cortar um aço especial. Aí sim, ele, vou fazer um ajuste, vou diminuir 5% na tabela, vamos aumentar 5%, vamos diminuir 10%, e aí vai fazendo um ajuste fino para chegar naquele material especial, né? Mas... a gente vai abrir espaço aqui para tirar todas as dúvidas em relação ao plasma, em relação aos tipos de materiais que você consegue cortar, as diferenças de você cortar com plasma, com oxicorte, quais qualidades a gente consegue com cada um dos processos de corte, para ficar claro, né, para quem precisa conhecer, quer conhecer, para quem precisa comprar um processo de corte, não sabe qual ele vai escolher, se ele pode ir direto para um plasma, mas ele não sabe como que é o oxicorte, talvez o oxicorte atenda ele, talvez ele não precise de um processo tão caro, ele pode... Ou talvez um plasma combinado com oxicorte, exato, né? Às vezes precisa das duas combinações. Tem máquinas que ofertam, né? Essas duas tecnologias juntas, né? Então, a gente está aqui para tentar esclarecer o máximo possível, né, das dúvidas das pessoas em relação aos cortes, nos comentários. Né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a corte, seja de oxicorte, plasma, laser, que a gente vai explorar um pouco mais para frente, vocês podem colocar que a gente vai auxiliar em todas as respostas, para ficar o mais claro possível, né? Sim, sem dúvida. E contem com a gente, o que precisar. O pessoal da Metallic que está aqui tem todo o conhecimento que a Hyper tem, a gente transfere para vocês. Então, eu sei que vocês estão aptos a trazer esse conhecimento ao mercado, mas o que precisar, a Metallic também me envolve nas dúvidas técnicas, sempre me participa se tiver alguma dúvida. Então, a gente está aqui para suportar vocês nas melhores decisões que os nossos clientes vão tomar para o negócio deles, né? Então, o que precisar, conte com a Hyperterm. No nosso site tem bastante informação também, então o que precisar... Bastante, é muita informação. É tanta informação que até confunde, né? Eu costumo brincar que o nosso site é para engenheiro, né? Porque é tanta coisa lá. Quem gosta de ver o conhecimento, os manuais de vocês, quem gosta de ler manual como eu, como sou engenheiro, são um dos manuais mais completos que tem, para manutenção, como funciona o plasma, tem toda uma introdução lá. Baixem na internet, no site da Hyperterm mesmo, ou procurem no Google. Os manuais são em PDF, você pode aprender tranquilamente. A Hyperterm tem os cursos dela também. Online. Não sei se é aberto para todo mundo. É aberto, nós temos uma plataforma que chama HCI, né? Que é Hyperterm Cut Institute. Então você tem que fazer um cadastro simples lá e tem vários cursos online que você consegue fazer. Mas você não precisa ter nenhuma ligação direta com a Hyper, ou ser um OEM, ou ser um distribuidor. Não, você consegue fazer os cursos online sem... Então chegar no site, acessar, consegue ter os cursos sobre plasma. Exatamente. Só vai precisar se cadastrar, né? Ele vai pedir lá um login, sem os seus dados, e você consegue fazer esses cursos também. Que legal. Beleza. Bacana. Tiago, obrigado. Sua presença aqui foi excepcional. Eu que agradeço. Mais uma vez, conhecedor nato. Obrigado. Não é, Denise? Foi muito interessante. A parte do inox, né, com a relação da criação do plasma, eu também não sabia. Né? Então, foi mais uma novidade pra gente. Eu que agradeço. Agradeço a Metallic por toda a parceria que tem com a Hyperterm. Já é uma parceria de 12 anos, basicamente, que a gente trabalha junto. 13 anos aí, quase, que a gente já tá junto. Sim. É uma parceria de sucesso. A Metallic é um dos nossos parceiros estratégicos do mercado do Brasil. A Hyper
tá aqui no Brasil para ajudar nossos clientes finais e nossos parceiros a terem a melhor experiência possível com o plasma. Então, ter um ambiente como esse, ter um canal como esse do podcast, só para melhorar a penetração do nosso produto, o conhecimento sobre a tecnologia e, consequentemente, fazer o nosso cliente ter o melhor desempenho com nossos equipamentos. Então, é perfeito. Vocês estão de parabéns pela iniciativa. Obrigada. Obrigado, até o próximo. Não deixe de assistir. Nos próximos também sobre plasma, sobre mesas de corte. Como escolher uma mesa de corte. Diferenças de corte, processos. Sim, como trabalhar com alumínio, inox, latão. Vocês podem ficar tunados. Ó, Legal. Geração X. Legal. Obrigado, Até pessoal. mais, Até o gente, próximo. até Tchau. mais.